que há em mim, o que há em mim. Tua voz é a voz que comanda o universo. Tua voz é a voz que comanda tudo que há em mim, o que há em mim. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu, em tua glória, no mistério do teu amor por mim. Teus braços criaram o que há na terra e nos céus. Teus braços me abraçam, seguro estou em tuas mãos, em tuas mãos. Teus braços criaram o que há na terra e nos céus. Teus braços me abraçam, seguro estou em tuas mãos, em tuas mãos. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu, em tua glória, no mistério, em tua glória, no mistério do teu amor por mim. Teu amor por mim. Boa noite para você que está aqui. Seja você bem-vindo, bem-vinda ao nosso culto do 17º domingo após Pentecostes, dia 27 de setembro. Quero saudar as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, né? Pelo Facebook, depois, quem sabe, nos acompanharão também pelo YouTube. Deus abençoe você no seu lar, onde você também participa conosco de uma maneira diferente, né? A pandemia também nos faz buscar novas oportunidades, novas formas de ser igreja, cultos presenciais e ao mesmo tempo transmitidos, ou a pessoa pode ver depois a gravação. Deus nos acolhe, nós também nos acolhemos do jeito que dá, né? Não nos abraçando, não nos cumprimentando como gostaríamos, mas pelo menos com um soquinho, uma cotoveladinha, tudo carinhoso, é claro, né? Até isso a pandemia transformou, soquinho e cotovelada carinhosa, né? Acolhendo uns aos outros. Falando em acolher, a palavra de Romanos 15, 7 diz: aceitem uns aos outros para a glória de Deus Pai, assim como Cristo aceitou vocês. Aceitem uns aos outros para a glória de Deus Pai, assim como Cristo aceitou vocês. Na cruz do Calvário, Cristo aceitou a você, a mim e a toda a humanidade. Não aceita o nosso pecado, mas os aceita como pessoas. E assim também, como igreja, nós aceitamos as pessoas. E com o nosso testemunho, com a nossa acolhida, com o nosso amor, Deus quer transformar as nossas vidas para que a gente faça a sua vontade. Para o pessoal que está nos acompanhando na transmissão, se alguém não nos conhece, nós somos a paróquia São Mateus, Igreja de Confissão Luterana, aqui em Joinville, e eu sou
pastor Alexandre, junto com a comunidade aqui reunida, o pessoal da banda da nossa juventude, o pessoal que está aqui presente, celebramos culto, e também você que nos acompanha aí, nos reunimos em nome do Trino Deus, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você que está aqui, eu convido para se colocar em pé, e você que nos acompanha pelo Facebook, eu convido para que nós tenhamos um momento de oração ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu nos aceitas por meio de Jesus Cristo. Nos amas, vens ao nosso encontro, embora não concordes com os nossos pecados, mas foi por eles que Jesus morreu, para que a gente tivesse acesso ao perdão e a comunhão contigo e uns com os outros. Graças te damos por esse domingo que tens nos dado, agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos presencialmente, e também pelos meios tecnológicos que o Senhor nos proporciona, as pessoas que se dedicam a isso também aqui na paróquia, para que o culto chegue a outros lugares fora desse templo, por meio do Facebook, depois por meio do YouTube. Muito obrigado por cada pessoa que nos acompanha pelas redes sociais, muito obrigado por cada pessoa, cada lar representado que pode estar aqui também no nosso templo. Que seja esse culto para a Tua honra e Tua glória. Como a gente acabou de cantar ou ouvir na primeira música, para a Tua glória, a gente está aqui para Te louvar. Reconhecemos que Tu és o nosso grande e maravilhoso Deus. E mesmo tendo toda essa glória, Tu vens ao nosso encontro, e por isso nós pedimos perdão, ó Pai, por todo e qualquer pecado que nós cometemos contra Ti, contra as outras pessoas, contra a Tua criação, seja por que meio for, tem misericórdia, que o sangue de Jesus nos purifique, em nome dEle nós oramos. Amém. Palavra da graça, do amor, do perdão do nosso Deus, vem de 2 Crônicas 34, 27. Porque você se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando, eu ouvi a sua oração. Porque você se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando, eu ouvi a sua oração. Rasgar a roupa naquela época não eram os tecidos sintéticos como nós temos hoje, mas era um tecido mais natural, mais fácil. E choro era sinal de penitência, de arrependimento público, de dizer, Senhor, eu pequei contra Ti, pequei contra as outras pessoas, preciso do Teu perdão. E aí a palavra da graça de Deus diz, quando a gente se arrepende de fato, quando a gente se humilha diante do Senhor, nós temos o perdão, Deus ouve a nossa oração. E não precisamos carregar o peso da culpa do pecado. E se o pecado é contra outra pessoa, Deus nos ajuda a ir lá pedir perdão e também a perdoar. Assim seja na nossa vida. Amém. Você que está aqui no templo pode se sentar. E as pessoas vão chegando também no culto pela transmissão no Facebook. Então, quero saudar você que está chegando. Que bom que você também pode nos acompanhar. Nós somos aqui a Paróquia São Mateus, Igreja de Confissão Luterana em Joinville, na Avenida Santos Dumont 324, você pode nos visitar. Os cultos presenciais já voltaram. Aliás, eu quero falar para o pessoal que está aqui e para quem está nos acompanhando pela internet, que a partir do próximo domingo, a gente já vai, não todos os domingos, mas vamos alternar ter cultos também de manhã. Então, no próximo domingo já temos às 9 horas da manhã o culto aqui, inclusive com batismos, né? Nós temos uma fila de espera de batismo, e o pessoal está esperando alguns meses para batizar a garotada, né? Então a gente já vai começar aí com os batismos. No próximo domingo, 9 horas da manhã, o pessoal está convidado a chegar aqui presencialmente. Ou também às 19 horas, que é o culto que a gente vai transmitir, tá? Que é o culto da noite. De manhã também nós vamos ter no dia 18 de outubro, nós vamos alternar. Então no primeiro e terceiro domingo de outubro, nós teremos às 9 horas da manhã, nos outros todos, domingos à noite, 19 horas. E 2 cultos em sábado. Dia 17 de outubro nós vamos ter um dos nossos cultos de confirmação. Então um deles ficou para outubro, o outro vai ser em dezembro, conforme combinado com os pais. Dia 17 de outubro nós temos o culto de confirmação aqui às 5 horas da tarde, sábado. E uma novidade, garotada jovem, né, da nossa juventude mirim, da nossa juventude, Jumes e Gesma, nós teremos um culto jovem no dia 24, também um sábado, às 19h30 aqui no templo. Esse vai ser transmitido também pelo Facebook, já estamos convidando. Então, a gente está aí alegre por esses retornos, né? Sobre a oferta do domingo passado,
para a nossa Oase do Sínodo Norte Catarinense, né? A Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas do nosso Sínodo, sob uma importância de R$ 217, e aqui para a Paróquia São Mateus, R$ 539. Mas para o final do culto a gente vai falar sobre a oferta de hoje, mas nós agradecemos quem pode contribuir, quem pode ofertar, mesmo nas dificuldades da pandemia, quem colabora com a obra do nosso Deus. Nós vamos cantar 2 músicas na sequência. Você que está aí nos acompanhando pelo celular, vai aparecer a letra ali na transmissão. O pessoal aqui no templo tem também acesso às transparências, melhor dizendo, aos slides. Nós vamos cantar 2 músicas com a nossa banda da juventude. A primeira delas é Redenção e a segunda é Espírito e Verdade. Talvez você não conheça as músicas, né? Pode ser uma novidade, mas é sempre bom aprender, né? Cantai ao Senhor um cântico novo, diz a palavra. Então, se você não conhece, dá uma escutada, reflete na letra. Se você conhece, ajuda a cantar. Você pode cantar aí na sua casa também, onde você estiver. Nós vamos louvar ao Senhor com a nossa boca, com o nosso coração. Convido então para cantarmos essas 2 músicas em sequência. Boa noite. É muito importante que vocês cantem junto conosco, mas não é para cantar para nós, é para cantar para Deus. E eu queria convidar vocês a ficar de pé aqui do templo. E quem estiver em casa não precisa ficar em pé, não vou pedir para sair do sofá. Mas eu quero que você cante bem alto para que o seu vizinho também escute, tá bom? Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele
posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, Em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Comunidade pode sentar. Como é bom poder cantar louvores ao nosso Deus. Como é que diz o ditado? Quem canta seus males espanta, cantar para Deus melhor ainda. Aprender músicas novas também é importante, resgatar outras, relembrar algumas que talvez a gente tenha esquecido,
Mas o importante é que Deus vai falando já aos nossos corações, às nossas mentes, enquanto a gente o louva através da música. E também recebemos a sua palavra. Primeiro, nós vamos acompanhar as duas leituras bíblicas, elas estão projetadas para o pessoal que está aqui no templo e também serão projetadas aí para o pessoal que nos acompanha na transmissão. A primeira delas é do Antigo Testamento, a palavra de Ezequiel 18, versículos 25 até 32. Assim diz: contudo vocês dizem, o caminho do Senhor não é justo. Ouça, ó nação de Israel, o meu caminho é injusto? Não são os seus caminhos que são injustos? Se um justo desviar-se de sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso. Mas por causa do pecado que cometeu, morrerá. Mas se um ímpio se desviar da sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele salvará a sua vida. Por considerar todas as ofensas que cometeu e se desviar delas, ele com certeza viverá, não morrerá. Contudo, a nação de Israel diz: o caminho do Senhor não é justo. São injustos os meus caminhos, ó nação de Israel? Não são os seus caminhos que são injustos? Portanto, ó nação de Israel, eu o julgarei, cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se. Desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Porque deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Palavra que chama então ao arrependimento para a vida verdadeira, para uma vida com Deus. Do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 23 a 32, nós lemos: Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos seres humanos? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos seres humanos, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu: sim, senhor, mas não foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O segundo, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Palavra do Senhor, em Ezequiel, no Evangelho de Mateus. Eu convido, assim como estamos nós, e você também que nos acompanha pela transmissão, para um momento de oração. Querido Deus, muito obrigado porque nós temos a liberdade religiosa em nosso país. Que preciosidade, que bênção. E nós lembramos daqueles que não têm o mesmo privilégio que nós, que precisam se reunir clandestinamente ou têm restrições. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, das pessoas que nos acompanham pela transmissão. Obrigado pelo que de Ti já temos recebido neste culto. E desejamos estar totalmente receptivos à Tua palavra.
que ela venha nos transformar, que ela sirva também para testemunho às outras pessoas. E que da minha boca como pregador, que eu fale somente aquilo que é da tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós nesse momento que recebemos a palavra do Senhor. Bom, assim como Jesus contava muitas histórias para as pessoas entenderem a palavra de Deus, a gente também costuma contar histórias na igreja. Eu vou contar uma aqui que várias pessoas já ouviram, mas quem sabe vai ser novidade para alguém. Uma historinha, né? Obviamente é fictícia, não é bem assim que vai ser, mas vamos entrar no faz de conta. Liga o botãozinho da imaginação aí. Chegaram na salinha de espera do céu, vamos dizer que tem uma sala de espera, tá? Não tem, mas na nossa história tem. Uma salinha de espera do céu. E sentam lá um pastor e um motorista de ônibus. E ambos começam a conversar, né? Começam a se conhecer lá, como é que foi sua vida lá na terra. Ah, eu era pastor, né? Durante 40 anos preguei o evangelho, né? Me aposentei e tudo, continuei ainda fazendo outras coisas para a igreja, até que Deus me chamou. E você? Ah, eu era motorista de ônibus, né? Comecei com transporte coletivo dentro da cidade e depois fazia transporte também intermunicipal, interestadual. Cheguei até a fazer umas viagens internacionais, excursões, né? Ah, que legal, tal. E ambos estão conversando, de repente abre a porta um anjo e chama o motorista de ônibus. Aí o pastor, né? Todo metido, né? O pastor, ele é motorista de ônibus, o pastor sou eu. Sim, eu sei, ele é motorista de ônibus e você é o pastor. Tá, mas por que primeiro vai entrar um motorista de ônibus e eu vou entrar depois? Isso é fictício, tá? O critério aqui no céu, disse o anjo, é quantas pessoas você levou mais para perto de Deus? Aí o pastor falou, tá, mas eu era pastor, né? 40 anos preguei o evangelho, me aposentei e continuei também. Ele era motorista. Sim, mas ele levou as pessoas a se aproximarem mais de Deus do que você. Como assim? Caro pastor, quando você pregava, quantos dormiam, né, na hora da pregação? Mas quando esse sujeito dirigia... Tem semelhança com o que acabamos de ler em Mateus 21. Já vamos entender por quê. Ali em Mateus 21, a elite, a nata, né? A nata que fica por cima, vamos dizer assim, a religiosa de Israel está incomodada com Jesus. Os líderes religiosos, os principais sacerdotes, eles estão incomodados com Jesus por quê? Porque eles não aceitam Jesus como sendo o Messias, o Filho de Deus. Na cabeça deles, no quadradinho deles não se encaixava Jesus. Apesar de Jesus ser o Filho de Deus, de ter sido anunciado por João Batista, né? O Messias está vindo. Eles não aceitavam isso, estão incomodados. É a semana da crucificação de Jesus. Ele já tinha entrado em Jerusalém, a gente lembra do domingo de Ramos, né? A entrada de Jesus em Jerusalém, a multidão saudando com ramos de palmeiras de outras árvores, com mantos, Jesus montado num jumentinho. Jesus também tinha expulsado os cambistas do templo, no pátio do templo, existia uma casa de câmbio, dessas que a gente tem em shopping aqui. Por quê? Porque a moeda do Império Romano tinha a carinha do imperador e era considerada uma moeda impura para o templo dos judeus. Então você vinha com um denário ou com outras moedas do Império, moedas profanas, e você tinha que trocar por moedas judaicas, vamos dizer assim, abençoadas, para poder usar no templo. E para que você usava a moeda no templo? Para oferta, mas também para comprar o seu boizinho, a sua ovelha ou suas pombinhas que você ia sacrificar. Porque de repente a pessoa morava muito longe e pensa o sujeito caminhar lá da Galileia, por exemplo, uns 100 quilômetros, levando um boizinho ou um carneiro pelo caminho. Muito trabalhoso. Então já estava lá tudo. Estava lá os bois, estavam as ovelhas, as pombinhas para os mais pobres, e aí a mesa dos cambistas. E Jesus disse que aquilo virou um comércio. E aí ele já tinha derrubado as mesas dos cambistas também. Vocês fizeram da casa do meu pai diz lá, um covil de salteadores, um esconderijo de ladrões. Jesus também havia realizado curas, como tinha realizado já uns anos antes, né, na sua atuação pública, e também naqueles dias. Inclusive era recente a ressurreição de Lázaro, por exemplo. E agora ele estava ensinando.
Estava ensinando no templo como outras vezes ele fez. Quando ele tinha 12 anos, foi lá ouvir, né? Lembram? Aí depois, né, a primeira versão daquele filme Esqueceram de Mim foi com Jesus, né? Maria e José foram embora e onde é que estava Jesus? Tiveram que voltar lá para Jerusalém, estava lá conversando com os mestres, os doutores da lei, com 12 anos de idade, lá no seu tempo de ensino confirmatório. E agora ele estava ensinando. Só que ele fazia de um modo diferente. Lembra no final do Sermão do Monte? Ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. Ensinava com credibilidade. Jesus estava ensinando. Então, a elite religiosa vem questioná-lo, porque não o aceita. E tenta desmascará-lo publicamente. Escuta aqui, ô Jesus. Com que autoridade estás fazendo essas coisas? Que autoridade fazendo o quê? Incrível, né? Ressuscitando mortos, curando pessoas, restaurando vidas, ensinando o que é certo. Quem te deu autoridade? Quem te autorizou? Cadê o documento? Quem te enviou? Quem te deu tal autoridade? E aí Jesus, conhecendo as intenções, ele lhes faz uma pergunta e responderia depois essa pergunta deles, se tivesse a resposta. Aí ele aproveita e diz, o batismo de João Batista, tá? De onde era? Era do céu ou dos seres humanos? Ou seja, vinha de Deus, era autorizado por Deus, enviado por Deus, ou era capricho dele? Algo sem fundamento na palavra de Deus. Em outras palavras, da onde vinha a autoridade de João Batista de anunciar a vinda do Messias, dizendo arrependam-se, porque o Messias está chegando, né? E aí é citada aquela profecia de Isaías, façam estradas retas para ele. E aí ele chamava todo mundo ao batismo de arrependimento, inclusive os descendentes de judeus, dizendo não adianta ser descendente de Abraão, porque dessas pedras Deus vai levantar filhos a Abraão, importa, é vida nova, arrependimento, como estava naquele texto lá de Ezequiel, por exemplo, um coração novo, um espírito novo, arrependam-se e vivam. Então Jesus está dizendo, isso tudo que João fez, de pregar a vinda do Messias e de batizar para o arrependimento, para receber o Filho de Deus, ele inventou tudo isso? Ou ele era um profeta do Senhor? E aí eles saem no cantinho para conversar, né? Bom, e agora, né? Estão numa sinuca de bico, como a gente fala no popular, né? Se você já jogou sinuca, sabe do que eu estou falando. Estão numa sinuca de bico. Se eles reconhecessem a autoridade de João e dissessem, não, o batismo dele vinha do céu, né? A autoridade dele vinha do céu. Bom, aí Jesus ia dizer, então por que vocês não creram? Em outras palavras, por que vocês não me aceitam como sendo o Filho de Deus, o Messias? Mas se a gente disser assim, isso é dos seres humanos, é invenção, né, dele, capricho, opa, o povo está aí, o povo diz que o João era profeta, e de fato foi o último dos profetas, e aí nós temos medo do povo, que o povo pode se revoltar contra nós. Pensaram esses líderes religiosos, né? Então eles disseram o seguinte, vamos dizer que a gente não sabe, beleza? Né? Vamos dar uma de bagre ensaboado. Não vamos dizer nem sim nem não. Sabe aqueles... não é bem sim nem bem não. Aquele que vai lá no Congresso Nacional e diz, vou votar com o líder, né, na Câmara Municipal. Aquele que não tem opinião própria. Pois é. Quando eles dizem não sabemos, eles caem do cavalo. Vocês não sabem? Não. Também não vou dizer com que autoridade estou fazendo essas coisas. Encerrou a discussão ali, né? Mas aí Jesus aproveita e continua. E conta uma história. Ele conta a história de um pai e de 2 filhos. E ele vai terminar essa história com uma pergunta. Nessa história, o pai era dono de uma plantação de uvas, uma vinha, um parreiral, né? Como a gente chama. Isso simbolicamente é o povo de Israel. A vinha é o povo de Israel, o povo de Deus. Aí o primeiro filho recebe a incumbência, olha, vai lá trabalhar na vinha, tua vez lá, tem que podar as uvas, tem que colher, tem que mexer na terra, tem que ver como é que está lá, né? Não pode deixar ao léu, sem cuidados. E ele diz, não, pode deixar que eu vou, pai. Pode deixar que eu vou. Mas não foi. Diz que foi,
mas não apareceu. E aí o segundo filho, ele fala a mesma coisa, vai lá trabalhar na vinha, precisa cuidar, precisa podar as uvas, precisa ver como é que está tudo lá, né? Colher alguma coisa que de repente está na época. Não vou não. Ou como poderiam dizer muitos adolescentes e jovens dos nossos dias, né? Só muda o endereço, né? Já vou, estou indo. Né? Não quis ir. Mas aí de repente ele mudou de ideia, não, que é isso que eu estou fazendo, né? Poxa, o pai é tão dedicado, isso é nosso, eu vou lá. E ele foi. Então um disse que ia, mas não foi, e o outro fez uma birra, não quero ir, acabou indo. E aí Jesus faz a pergunta, qual dos dois fez a vontade do pai? Qual dos dois obedeceu? Eles falaram, o segundo, né? Pois é, né? E aí agora vem o ensinamento de Jesus. O ideal, né, para você que tem filho ou tem filha, já criou, ou mesmo que não tenha, conhece como é que é a garotada, o ideal é quando a gente diz alguma coisa para os filhos, para as filhas, faz tal coisa, né? Arruma teu quarto aí, que a tua avó vem visitar a gente hoje à tarde, fica chato, se teu quarto é um chiqueiro, né? Então aí o ideal é que vá lá e a gente de repente está vendo lá, está passando o aspirador, juntando cueca, calcinha do canto, né, papel, dando uma limpada, aquela barata que está 6 meses lá debaixo da cama. Então está limpando lá o quarto, né, porque a avó vem visitar à tarde, a Oma, que beleza, obedeceu. Esse é o ideal. Ouviu e fez. Mas a gente sabe que muitas vezes não é assim, né? Você tem que dar um incentivo a mais, né? Uma pequena pressão às vezes, levantar o tom de voz, ameaçar. Não. Deus sabe que a gente também é assim. Que muitas vezes a gente não escuta, não vai, ou escuta e não vai, ou faz uma birra, não quero ir. Muitas vezes a gente não é o filho ou a filha ideal, né? Sim, Senhor, eis-me aqui, estou indo lá, e vai com alegria e faz, né? Jesus sabe que nós somos pecadores, ao mesmo tempo justos e pecadores, pecadores que precisam da graça de Deus. Naquela história, o primeiro filho representa justamente aqueles líderes religiosos que estavam questionando Jesus. Aqueles que disseram sim, eu vou cuidar da vinha, eu vou cuidar das uvas, eu vou cuidar do povo. Nós somos sacerdotes, nós somos levitas, nós somos fariseus, mestres da lei, nós somos aqueles que entendem da lei de Moisés, nós estamos aí para cuidar desse povo, para ensinar esse povo, para levar o arrependimento a uma vida nova, e nós estamos entendendo que você é o Messias, e essas pessoas precisam também entender que você é o Filho de Deus prometido, finalmente está aqui entre nós. Nada disso. Eles fizeram um voto de servir ao Senhor, mostravam para os outros, ou tentavam mostrar que eram servos do Senhor, mas nós conhecemos os evangelhos. Jesus questionava o jeito que eles davam esmolas para os pobres, né? Vocês mandam tocar a trombeta lá, o chifrinho do carneiro para dizer, olha que lindo, né? Traz aí as câmeras lá, o assessor de imprensa para mostrar depois nas redes sociais que eu estou aqui doando para essa pessoa necessitada, né? Vocês quando oram, em vez de orar no seu quarto, intimidade com Deus, vocês gostam de orar no lugar público e fazem aquelas orações bonitas, escolhem aquelas palavras e é blá, 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 blá. Esses foram os que disseram sim e não foram. Não pastoreavam o povo de Deus. Não acolhiam as pessoas que Jesus acolhia. Primeiro versículo desse culto, nós dissemos, aceitem uns aos outros para a glória de Deus Pai, assim como Cristo aceitou vocês, Romanos 15:7. Eles não faziam isso. Eles julgavam as pessoas. Julgavam os cobradores de impostos que se aproximaram de Jesus. Julgavam as pessoas de vida torta que se aproximaram de Jesus. Julgavam as pessoas que eles não consideravam dignas as suas profissões, porque de repente tinham alguma impureza, alguma coisa errada nas suas profissões. Inclusive pastores de ovelhas, aqueles que nós ouvimos falar no Natal. Esses eram muitas vezes indignos. Os que jogavam dados, né? Ficavam jogando em praça pública. Essa turma aí e outros eram menosprezados. Aquelas pessoas que não eram muito instruídas na lei, ou eram semi-analfabetas. Toda essa turma eram considerados pecadores. Aqueles que não tinham jeito. Aqueles que não eram dignos do amor de Deus na visão desses líderes religiosos. Mas esses são
o segundo filho? Aqueles que rejeitavam a Deus. Aqueles que roubavam dos outros, como os cobradores de impostos. Aquelas que se prostituíam. Aqueles que adulteravam. Aqueles que mentiam. Aqueles que passavam a perna uns nos outros. Aqueles que não davam muita bola para a palavra de Deus e de repente foram chamados por João ao arrependimento. E se arrependeram. E João, o que a gente faz agora? Para de roubar. Para de mentir. Ou aquela mulher que ia ser apedrejada porque tinha adulterado de fato, mas não trouxeram um homem. Porque era uma pegadinha para Jesus. E aí quando ele diz assim, quem não tiver pecado algum que atire a primeira pedra, todos saem. E no final ele pergunta, alguém te condenou, mulher? Não, ninguém. Também eu não te condeno. Vírgula, e aí muita gente esquece da vírgula, mas vai e não peques mais. Eu não te condeno, mas sai dessa. Deus te ama tanto. Procura uma vida digna, como ele diz para todas as pessoas. Essas pessoas tinham dito não no começo, mas depois foram. E estavam seguindo, servindo Jesus. Lá diz das mulheres que seguiam e serviam Jesus, Maria Madalena e outras, testemunhas da ressurreição, as primeiras. Tantas pessoas que seguiram e serviram Jesus. As pessoas menosprezadas pela elite religiosa. E aí Jesus pergunta, qual dos dois fez a vontade do Pai? E sem saber onde Jesus ia chegar, eles respondem, foi o segundo. Pois é. Essa turma que vocês desprezaram, estão fazendo a vontade de Deus. Os que vocês acham que estão longe da graça de Deus, fazem parte do reino de Deus. Vão entrar antes de vocês, disse Jesus, né? Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os cobradores de impostos e as prostitutas e outros pecadores creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram em mim. Digo-lhes a verdade, um pouquinho antes ele fala isso. Os cobradores de impostos e as prostitutas, e aqui acrescentamos outros pecadores, estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Antes. Que nem aquela historinha. O motorista antes do pastor. Não porque era um motorista ou porque era o pastor. Ali, é claro, é uma questão irônica, né? Uma piadinha. Mas o que nós queremos dizer é o seguinte. Existem pessoas que muitas vezes não se dá valor, não se considera, se acha que de repente elas estão afastadas de Deus, que são indignas, e elas estão muito mais fazendo a vontade de Deus do que eu, do que outras pessoas que pensam que por serem muito ligadas à igreja, por terem uma caminhada longa de fé, estão fazendo de fato a vontade de Deus. Aquelas pessoas que eram menosprezadas se voltaram para o Messias. E os estudiosos da lei, os que se julgavam mais sábios, permaneciam com um coração duro, um coração de pedra que amava o pecado. Mas Jesus os chama a mudança de vida. Como Ezequiel, o Deus por meio de Ezequiel, que nós lemos lá, livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Porque deveriam morrer a nação de Israel, pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. E aí vem, arrependam-se e vivam. É isso que Jesus está querendo dizer para aqueles homens que eram para estar ensinando o povo, que eram para estar levando o povo ao arrependimento, que eram para estar dando exemplo de vida, embora pecadores, e não faziam. Arrependam-se e vivam. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui no templo, você que nos acompanha pela transmissão, quantas vezes eu já fui o primeiro filho dizendo sim, Senhor, conhecendo a palavra dele, mas quantas vezes eu desobedeço, não faço, não me ponho debaixo da vontade de Deus. Muitas vezes eu sou o filho, mas aquele primeiro filho da história. E você? E você? Se a gente for sincero, nós vamos também reconhecer quantas vezes eu não faço a vontade de Deus. Eu conheço a palavra, eu vou à igreja, eu digo sim, eu canto eis-me aqui, envia-me a mim, e não vou.
Não faço. Não me disponho. Quantas vezes também já fui o segundo filho? Não, não quero, relutando, tentando me esquivar, dizendo, não quero, Senhor, não quero isso aqui. Mas aí, por insistência do Espírito Santo, acabei obedecendo e fazendo a vontade de Deus. Quantas vezes já aconteceu comigo? E com você? Deus estava chamando você para algo e você, não é comigo, não. Vai outra pessoa, eu não, Senhor. E a gente vem com uma lista de desculpas para Deus, né? E aí Deus diz, não, eu quero que você vá. E a gente acaba indo, depois de uma insistência de Deus, né? E aí nós vemos a maravilha do Senhor agindo em nós e através de nós. Não é o ideal. O ideal é quando Deus diz assim, vai, faz isso, e a gente vai lá na hora e faz. Mas Deus sabe que a gente é pecador, pecadora, e que por vezes a gente diz que vai e não vai. E por vezes a gente começa a dizer não, dá uma esperneada, dá uma reclamada até. Mas pela graça de Deus acaba fazendo. Outra coisa que eu queria dizer ainda, meu irmão, minha irmã, o reino de Deus não está preso a gente formada em teologia. Não são só os pouquíssimos que tiveram ou têm o privilégio de fazer um curso de teologia que são portadores do reino de Deus. Isso seria uma arrogância tremenda pensar assim. Também o reino de Deus não está preso às lideranças da igreja somente. Não está preso a quem tem mais tempo na fé. Aliás, não está preso até mesmo aos limites da igreja. Porque é um engano nosso achar que o reino de Deus só está nos limites da igreja e que só a igreja anuncia o reino de Deus. A igreja tem essa função, mas o reino de Deus está além da igreja. Deus age por meio da sua igreja, do seu povo, mas age além dela. Age por meio dos seus discípulos e discípulas, sim, mas age também por meio de quem nem quer saber de Deus. Dou um exemplo. De repente alguém se diz, diz assim, eu não creio em Deus, mas no dia a dia, sem ter consciência, acaba fazendo coisas que promovem o reino de Deus. É Deus agindo. Mesmo que a pessoa ache que ele não exista, que o ignore, mas Deus tem os seus caminhos. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para rejeitar o agir de Deus que vai além de nós na igreja, por meio de quem a gente nem imagina? Quem somos nós para determinar quem faz parte e quem não faz parte do reino? Isso é com Deus. Cada um sabe de si, talvez de pessoas bem mais próximas, mas Deus conhece verdadeiramente os corações. Nos cabe obedecer. Nos cabe fazer a vontade de Deus. A obra é com Ele. Por meio de nós e por meio de pessoas que a gente nem imagina. E que, naquela história que Jesus contou, né, na conclusão que ele chegou, naquela primeira historinha da pregação, estão antes de nós. Porque no dia a dia fazem a vontade de Deus. Sem muito alarde, sem muita visibilidade, mas ali estão fazendo diferença. Só para encerrar, Deus já chamou você e eu há muito tempo, que a gente possa dizer sim e ir. Se você não sabe o que fazer, coloque-se diante de Deus que Ele vai mostrar, porque dons Ele lhe deu, capacidades também. Vamos usar para promover então o reino de Deus, nesse mundo que carece do amor dEle e carece dos sinais desse reino. Que essa palavra seja conosco para a nossa reflexão, transformação de vida e testemunho. Amém. Quero convidar o pessoal da Banda da Juventude para ir ali, enquanto eles se achegam. Nós vamos, ainda pensando no que acabamos de ouvir, cantar uma música, Jesus é o caminho.
vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Convidar quem está aqui no templo a se colocar em pé, aquelas pessoas que podem. Se você quiser nos acompanhar também na oração que nós vamos fazer nesse momento. Oremos ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que de Ti recebemos essa noite. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz e a obedecer. Perdoa-nos as vezes que a gente diz que vai, aquilo que a gente sabe e crê e a gente acaba não fazendo. Perdoa-nos também quando a gente faz alguma birra, começa a dar desculpas, a falar não. Mas obrigado que o Senhor insiste conosco para irmos e fazermos. Perdoa-nos quando a gente não enxerga outras pessoas que estão te servindo, dentro da igreja, fora da igreja. E a gente acha que só somos nós. E temos um orgulho da nossa caminhada de fé, do nosso conhecimento bíblico, dos dons que nós temos e de outros fatores, quando deveríamos ser cada vez mais humildes diante de Ti, diante das pessoas. Dá-nos os olhos que enxergam aqueles outros que talvez são menosprezados e que estão, por vezes, muito mais próximos de Ti e levando outras pessoas a Ti do que nós. Ajuda-nos, ó Pai, dia após dia a fazer o que é da Tua vontade, neste mundo que está tão carente do Teu amor, está carente da verdade, está carente de bons valores. Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre cada pessoa que está aqui, cada lar representado, sobre cada pessoa que nos acompanha na transmissão e os seus lares. Lembramos de todas as situações de enfermidade. Não citamos nomes agora, Senhor, mas lembramos das pessoas que nos vêm ao coração, que nós temos já acompanhado, orado por elas, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão em tratamento. Toda essa situação que vivemos também ainda de pandemia,
Em pandemia, queremos citar, Senhor, a família de Aldo Bayer, que infelizmente veio a falecer ontem por causa da Covid. Lembramos do luto de familiares e amigos e também da sua esposa, Cecília Bayer, que está internada, também com a mesma enfermidade. Tem misericórdia. Tem misericórdia de outras pessoas enlutadas, Senhor. Continua confortando seus corações na sua saudade, sabendo que a morte não tem a última palavra, tem ressurreição, tem reencontro, tem recomeço no teu reino eterno. Essa é a nossa esperança. Pedimos por todo e qualquer caso de sofrimento, Senhor, perto ou longe de nós. Tantas coisas que acontecem. Mas agradecemos também pelos sinais de esperança, pelas respostas de oração, pelo teu cuidado, pela alegria e paz que o Espírito Santo nos coloca, por tudo que somos, tudo que temos, Senhor, pelo teu povo que te adora e te busca, pelas pessoas que procuram fazer a tua vontade, nós te louvamos, pela tua palavra. Senhor, despede-nos em paz para os nossos lares ou para onde nós vamos, renova-nos para o dia de amanhã, para essa semana que nós temos à frente, e tudo mais que está conosco, o que temos a louvar, a agradecer, a pedir por nós e por outros, nesse momento nos unimos em oração, conforme Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós recebemos a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, a alegria, a esperança, a ti e aos teus, hoje e sempre. Amém. Comunidade aqui presente pode se sentar. Antes de nós nos despedirmos e cantarmos uma última música, quero só anunciar as ofertas na nossa igreja são espontâneas, você que está aqui, pode ofertar na saída. Nós temos ali, junto às paredes da entrada do templo, gasofiláceos, caixas de madeira, ali vai a oferta destinada para fora, tá? A missão da nossa igreja com folhetos evangelísticos. Em Blumenau são editados folhetos, as pessoas conhecem muitas vezes esses folhetos, são vários assuntos, e essa oferta ajuda a subsidiar para que seja barateado o custo de produção, para que chegue a mais pessoas também. Então a missão com literatura evangelística da nossa igreja é oferta destinada, você pode fazer espontaneamente. Se você quer ofertar aqui para a paróquia São Mateus, tem uma caixa de ofertas em cima lá da mesa, é naquela lá, então para a paróquia São Mateus. Você que nos acompanha, nós temos várias maneiras de ofertar também, e uma delas é pelo PicPay, está lá esse aplicativo, a nossa paróquia tem lá, você se quiser doar, ofertar, a gente agradece muito, e isso é espontâneo, que Deus possa abençoar dádivas e as pessoas que doam, nos sustentar. Quero já aproveitar para agradecer a sua presença e participação, você que vem nesse culto, relembrando o próximo domingo, tem de manhã também, 9 horas da manhã, esse não vai ser transmitido, tá? Mas os das 19, sim, ele vai ser transmitido. Nós vamos então cantar a última música, Maranata. Quero desejar a você que está aqui conosco no templo, você que nos acompanha na transmissão, uma boa noite, uma abençoada semana. Vamos na paz do nosso Senhor. Cantamos juntos então, Maranata, encerrando o culto desta noite. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno
que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluias. Em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus.